Então, deixa eu pedir um favor ali que eu não está hoje. Eu peço a todos que puderem fechar seus microfones, para não estar tanta interferência, tá? Que eles sempre fecham, mas não está aí hoje, tá? Ainda tem alguém com o microfone aberto com interferência. Obrigado. Tá? Nós já estamos gravando, tá? Hoje o estudo é No Mundo Maior. Estamos no capítulo 3, A Casa Mental. E estamos no parágrafo, no segundo a folha, no parágrafo que começa em várias experiências. É um parágrafo pequenininho. No meu livro antigo é a página 40. No novo aí, quem tem o novo pode me informar qual é a página? 33, o meu é 33, em várias... Pois é, 33, beleza. Então, nós, Lourdinha, tá atenta aí a Lourdinha, que eu não estou vendo. A aula passada foi somente esse parágrafo, tá? Nós conversamos sobre o perispírito, utilizamos alguns textos, alguns livros, ou seja, não saímos do lugar na aula passada, porque, conforme está falando aqui, em várias experiências, via os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Foi sobre isso que nós comentamos, tá? É o estudo da semana passada, sobre as propriedades do perispírito e sobre essa propriedade aí que é a plasticidade. E comentamos, lemos página do Emmanuel, vários exemplos aqui, tá? Então vamos começar hoje por aí, dando continuidade. Ok? Lourdinha? Ok, vamos lá. Em várias experiências, via os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Essas formas também, primo, são descritas lá no Nosso Lar, no capítulo 27. Eu posso considerar aquelas formas... Posso dar uma lidinha rapidinho? Pode. O que diz aqui? Uhum. Do trabalho, enfim, no capítulo 27 do livro Nosso Lar. Quando André diz assim: nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros restos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Eu acho que é essas formas desagradáveis a que ele quis se referir aqui no livro. Sim, mas aí são as formas mais agradáveis que as desagradáveis, que já está em nosso lar. Ah, tá. Entendi. São as mais agradáveis das desagradáveis. Porque para ele foi bem desagradável. Nós vamos no Libertação, aquela numa cidade estranha, tem árvores. E ele olha aquelas árvores, acha estranho, esse estranho, na realidade não são árvores. Depois tem o caso da loba, zootropia. Nós falamos vários assuntos sobre esse tipo aí. Tem um caso do domínio da mediunidade, que também foi comentado, de uma moça linda, bonitona, que vai tirar um cochilo. Aí sai o perispírito dela, desgruda do corpo. Alguém está com o microfone aberto? Seu Roberto, sou eu, mas eu estou com dificuldades para fechar. A minha tela está com dificuldade de digitar. Eu estou querendo abrir aqui o fone para eu ouvir vocês e não estou conseguindo. E fechar o microfone não consigo também. Ué. Fecha aí o meu microfone. Depois, se eu não conseguir, eu não falo nada. Só escuto. Eu não sei se eu consigo fechar por aqui. Esse que é o problema. O grande problema é esse, que eu estou no telefone, eu não estou no... Vou tentar fechar por aqui. Vou tentar. Tá. Então vamos lá. E no caso, a moça, bonitona, lindona, quando ela sai, ela tem a aparência de uma bruxa. Ou seja, essas transformações perispirituais não estão só no mundo dos desencarnados, não. Nós já começamos essas transformações, tá, no nosso dia a dia. Porque nós vamos criando, tá,
como o Emmanuel fala lá numa das páginas, nós lemos, sulcos perispirituais. Ou seja, nós vamos, uma palavra assim, digamos, fissurando o nosso perispírito. Vamos fazendo um trabalho de desarranjo. Há uma forma que o nosso cérebro, né, nós quando reencarnamos, imprimimos. Boa noite, Zé Antônio. Boa noite. Boa noite. Nós reencarnamos e nós, se não soubermos utilizar as nossas ações, os nossos pensamentos, isso tudo vai sendo impregnado no perispírito e vai influenciar justamente nisso que ele está falando aqui, as formas. Aí ele vai explicar agora no próximo parágrafo a questão que existe formas desagradáveis por um motivo, mas o que eles estavam afim, procurando para ajudar, era de outro tipo. Tá? Vamos lá, prima? Vamos lá. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes, ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas. Quando errantes ou circunscritos no vale da punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites. Então, você já viu que quem tem, né? Espero que ninguém tenha, nossos obsessores não são muito bonitos, tá? Nossos amiguinhos da forma perispiritual está falando aqui, nos casos de obsessão, né? E esses recíprocos algozes, nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui nesse capítulo mesmo, que o Calderaro, eu até esqueci o nome Calderaro, do escritor, o Calderaro vai justamente para mostrar ao André Luiz isso, tá? Mostrar um caso de obsessão. Um doente e o seu algoz, tá? Que foi vítima do doente. Aí mais está um pouquinho à frente também. Tá? Vai falando e vai nos mostrando esse caso aí. Tá? E vamos lá. No entanto, era forçoso convir eles, os desventurados, e nós outros, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Olha o que o André Luiz está falando. Todos nós desencarnamos. Atravessamos portas idênticas. Ele está meio assim, grilado, né? Encucado. Essa gíria aí foi boa, grilado, hein? Isso é da época do André Luiz mesmo, antiga, né? Estúpido cupido, né? Grilado, tô grilado, né? E ele estava, o que é que está vendo? Todos nós desencarnamos igualmente. O desencarne não existe desencarne espetacular para ninguém. Nem como é que se fala? Um que vai destruir a forma. Destruir não, digamos, prejudicar a forma. A forma que eu falo, a forma física, tá? Todo mundo atravessou portas idênticas. Por que isso? Ele está se enchendo de dúvida. Por isso que o Calderaro vai levar ele para ver um caso de obsessão, tá? Para ele começar a compreender. E nós também vamos aprender com isso. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, fale, tá? Não se cale. Talvez, em muitos casos, houvéssemos abandonado o invólucro material sobre o assédio de doenças análogas. Isto considerando e por desejar conhecer a divina lei, que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais. Confrangia-me o contemplar as imensas fileiras de infortunados. É que quando o André Luiz está no plano espiritual vendo essas coisas, no livro Roteiro, quer dizer, o roteiro foi escrito em 1940 e alguma coisa, tá? É difícil gravar, que são tantos livros, e perguntam ao Emmanuel sobre a questão, perguntam não, num das crônicas lá, né? O Emmanuel nos fala que é o seguinte, que a Terra, naquela época, tá? Existiam mais ou menos 2 bilhões e alguma coisa de encarnados. E que no plano espiritual havia mais de 20 bilhões. Eu não me lembro se é 24, se é 26, mais de 20 bilhões. Então, quando o André Luiz está aqui, fala sobre essa que as imensas fileiras de infortunados, é que os desencarnes nossos, ultimamente, não falo ultimamente, que isso aqui também é 1950 e pouco, mas tem sempre sido na nossa história, vamos até botar, se não ultimamente na nossa história, muito ruins. Muito ruins.
Porque nós, como encarnados, né, se a gente que já procura aprender um pouquinho das leis divinas, já erra, escorrega na maionese, etc., imagina esses irmãozinhos nossos que não estão nem aí, né? Que é aquela famosa música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vocês não estão nem aí, não estão preocupados com isso. E o número... Oi? Pode falar. Oi? Alguém quis falar aí? Bom, e o número de desencarnados é tão grande. Hoje nós temos 8 bilhões, mais ou menos, ou quase 8 bilhões de encarnados. Continua lá na esfera espiritual mais de 15 bilhões, 16 bilhões. Quer dizer, continua uma quantidade enorme de espíritos que, como nós, encarnam, desencarnam. Encarnam, desencarnam. E não se cuidam. Esse que é o grande problema. Foi o grande problema nosso durante encarnações e encarnações. Tanto que nós estamos estudando o que é agora no Livro dos Espíritos. O problema do quê? Idiotia e loucura. Cretinice. E agora vai entrar em suicídio. Porque sempre foi, no Livro dos Espíritos, 1857. Sempre foi o nosso problema. Viver em desacordo com as leis divinas. É mais fácil a gente respeitar uma lei humana do que uma lei divina. É uma coisa impressionante isso. Mas é a grande realidade. Nós hoje já temos condições de mudar isso. Mas o problema é que, né, não são muitos, mas já é uma grande parcela. Ou seja, qual é o grande interesse da espiritualidade? Não só para o espírita, para todos. Desencarnes melhores. Os desencarnes nossos não são bons. Né? Eles querem, a gente vê quando está na mesa mediúnica lá, né? Como é que é. E eles querem melhorar isso. Também é uma das funções, né, dos objetivos da doutrina dos espíritos. Desencarnando melhor, logicamente vamos ter uma vida no mundo espiritual mais tranquilo para preparar-se para a próxima vida. Com melhores condições e, né, sempre para frente. É assim que nós devemos andar. Né? Alguém quer falar algo? Eu quero. Qual página que a gente está mesmo? Eu já cheguei em casa. 33, Nice. Oi? A Elisa, 33 no teu livro, que o meu é o velho, o meu é 40. O teu é 33, vai começar efetivamente. Vê se tu acha aí logo. Mas não é casa mental? Então, a casa mental, capítulo 3, mas nós já estamos na segunda folha. Não, mas aí o meu é 37, casa mental. 37, então desculpa. 39. Eu entendi 39. 33. Efetivamente identificaram. Achei. Isso. Achou? Achei. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só a Nice? Para quem não sabe, eu e o seu Roberto fizemos um serviço de segurança da Nice. A Nice desceu na estação da Penha Circular, eu e o seu Roberto fomos acompanhando ela na rua, tá? Para ver ela correr, caso acontecesse alguma coisa. Se eu correr, vocês iam me deixar sozinha. Vamos lá, gente. Efetivamente, identificar... Lurdinha, antes de começar, esse parágrafo aí vai voltar para nosso lar, tá? Lê aí agora. Isso, as câmaras retificadoras. Efetivamente, identificara numerosos deles em câmaras retificadoras, que é o capítulo 27 do Nosso Lar, que descreve exatamente como e para que servem essas câmaras retificadoras. Tem os mensageiros também, tem aqueles que dormem, quer dizer, tem vários tipos de câmaras retificadoras, mas já estão lá. Isso que é importante, porque a gente pensa, vou desencarnar, vou para nosso lar. Queira Deus que a gente chegue pelo menos perto, tá? Chegue pelo menos onde está lá os mensageiros, como é o campo de assistência, qual é o nome lá? Eu não me lembro, não. É um campo de assistência entre nosso lar e a crosta. Chegar lá já está bom, viu, gente? Nosso lar, então, um prêmio altíssimo para qualquer um de nós. Parabéns para quem for para lá, tá? Não se esqueça de mim. Tá. Vamos lá. Na alvorada eu jogo a corda. Tá legal. Vai jogar a rede, né? Através de múltiplas instituições de beneficência,
Todavia, esses, situados na zona de amparo fraterno, apresentavam a seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas ou aos créditos espirituais de que gozavam, mercê de certas forças intercessoras. Então, aí tem 2 causos. O André Luiz está no primeiro causo. Quanto apresentou a seu favor sintomas de melhora. No livro nosso lá, quando é que o André Luiz mostra sintomas de melhora, Lourdinha? Você se lembra disso? Eu me lembro é quando ele se prontifica a limpar os vômitos. Ele se conscientiza. Eu acho que é nesse momento que ele tem um reconhecimento, né? Não, veja bem. Para ele, quando ele reconhece, tá, Deus, que até então, quando ele está no umbral, ele não se lembrava de Deus. Isso. Mas no dia que ele se lembra de Deus, que ele faz a prece, tá, reconhecendo a sua pequena, né, quer dizer, se mostrando humilde, sua pequenez se mostrando humilde. Uhum. Aí sim aparece o Clarencio e tira ele de lá. E o que é que o Clarencio fala para ele lá? Já estive aqui inúmeras vezes, mas o orgulho dele que criou a vibração onde o Clarencio não podia resgatá-lo. Então, a primeira fase aqui, quando o André Luiz está falando aqui, apresentavam a seu favor sintomas de melhora. Quanto ao reconhecimento das próprias faltas, ele ainda não reconhecia sua própria falta, mas já estava melhor, que já tinha quebrado uma parte do seu orgulho. Onde ele quebrou a segunda parte foi onde você falou, quando ele foi pedir emprego, né, mas queria um consultório médico, uma loura sueca de secretária, olha só que cara, né? Aquela do ABBA, aquela lourona, aquele conjunto ABBA, e falou, não, meu filho, não é bem assim não. Alguém quer falar alguma coisa aí? É porque eu achei que ele, mesmo reconhecendo Jesus, ele, quando chegar lá, ele chegou cheio de orgulho, achando que ele é médico, ele é médico da parada, eu vou continuar aqui a minha medicina. Aí ele se reconhece realmente no momento em que ele sabe que ele tem que limpar o vômito. Aí, dali só aconteceu. Ali é a segunda fase, depois vai ser todo feito o trabalho de mostrar o cara, o Tobias, com 2 esposas, a sobrinha da dona Laura falaram para ela logo de cara que ela desencanou, mas com o noivo já tinha casado com outro. Foi feito todo o preparo de quebra o orgulho dele, para no final do livro, 1 ano depois, ele poder ir na casa dele. E ainda não estava legal. O que é que ele fala quando chega na casa dele? Quando ele viu a mulher dele casada com outro? Não sei. Se eu mato, não ajuda os obsessores que estavam lá, aqueles obsessores, né? Não sabia o que fazer. Ali que quebra mais um pouquinho do seu orgulho. Né? O orgulho, Lourdinha, a gente demora muito. Naquele livro do fogo purificador, o Obreiro da Vida Eterna, né? Ele não queria. O cara estava gozando o padre, né? O padre Domênico, que trabalhava com ele não queria jogar raio nos caras, bater nos caras, brigar. Orgulho ainda. Orgulho. O Preço da Vida Eterna. É um livro antes desse que nós lemos. E nós não vamos pensar que nós somos melhores, não. Porque eu vejo isso, eu acho o seguinte, que a gente tem que usar para nós. E eu lá? Eu fazia pior. Isso é pouco. Ele só ficou com raiva. Eu acho que eu não ficaria com raiva, já diria. É horrível, né? Esse nosso orgulho, enquanto a gente não quebra esse orgulho todo interior, a gente não evolui. Exatamente. Mas tem que quebrar em muito, viu? Que o bicho é uma pedra dura que Deus me livre. Tem que ter muito, muito, muito martelinho, aquele ferrinho de furar e ir quebrando. Pá, 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 não é mole, não. E o segundo lance que ele fala aqui, que aos créditos espirituais, que isso também a gente vê em nosso lar, alguns casos, de mercê de certas forças intercessórias, né? Ou intercessoras, está aqui. É muito caso lá, as pessoas desencarnam, conseguem ir para nosso lar, não por merecimento, não por arrependimento, mas que existe espírito já num certo patamar,
que consegue levá-los para lá. Mas, mesmo assim, antes é verificado se eles têm condições vibratórias de ir para as câmaras de retificação do nosso lar. Que quando chega nas câmaras de retificação do nosso lar, é sinal, mesmo ainda não estando arrependido e tal, mas que já está, digamos, já é uma fera mais domada, já está mais acalmado, entendeu? Não está tão difícil igual está essa turma que o André Luiz vai encarar aqui. É a turma que quem está lendo os livros, dos últimos livros do Divaldo aí, é uma turminha da pesada, tá? É uma turminha da pesada. Essa coleção aí que tem última aí de transição planetária, o novo amanhecer, perturbações espirituais, a turma não é mole. Essa turma que está aqui, quando a Luiz vai agora passar a trabalhar com eles. Porque, na realidade, todos eles, já que nós estamos estudando o livro dos espíritos, vamos juntar uma coisa com outra, aqui na frente está falando, mas um pouquinho, a perversidade é como loucura, ou seja, são loucos. Tá? Nós também sempre temos, todos nós temos um pouquinho também desse estado, mas aquela pessoa cruel, maldosa, que faz o bem, o mal, sabendo que está fazendo o mal por prazer, ele não é legal, ele não bate bem da bola, ele está louco. A gente vê isso legal nos filmes, a gente vê que sempre o vilão, né, risadas estridentes, né, o modo de comportamento totalmente, né, diferente, assim, extravagante, né? É isso aí que a gente vê. É a turma que o André Luiz vai encarar daqui para frente. Vamos lá? Os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores e os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes, os enfatuados e os vaidosos dos mais vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. Aí tem uma palavrinha interessante. Dissipadores da energia anímica. Quando a gente está falando de animismo, quando é na mesa mediúnica, é o quê? É o médium, tá? Que está ele, o espírito, com algum problema, e esse espírito coloca para fora, e aparentemente parece até uma comunicação de outro espírito, e às vezes não é isso que é o tal do animismo, mas é um espírito que está também doente, tá? Está com algum problema. Então, como ele fala aqui, dissipadores da energia anímica, voltamos ao caso do perispírito. Tá? Eles, fazendo esses tipos de coisas, estão prejudicando a eles mesmos, a forma deles. Eles vão destruindo essa forma. É como se fosse uma lata, né? Vão pegando um martelinho e batendo na lata. Tá? Tornando essa lataria toda disforme. E é assim que se apresenta esse espírito quando sai do corpo, mesmo encarnado ou desencarnado. São os dissipadores da energia anímica. Ok? Em atitudes perversas diante da vida. Ainda tem um porquê aqui, que o André Luiz é bem claro nessa colocação aqui. Ok? Alguém quer falar alguma coisa que eu estou falando demais? Tá tudo bem? Tudo ok? Para mim está tudo ok. Cláudia, Marli, Dona Lourdes. Tá tudo bem, eu estou entendendo. Beleza. Tá tudo certo. Esse assunto nos interessa muito, não sei porquê. Tá mexendo com nós? Hein? Tá mexendo com nós? Ai, meu Deus do céu. Porque no livro Libertação, o André Luiz, quando vê aquele monte de gente lá no capítulo 5, numa cidade estranha, e ele olha assim, chega para o Gúbio, né, que é o escritor, o Gúbio, e esses malfeitores aí, esses criminosos aí, o Gúbio dá logo o corte, espera aí, somos nós em outras reencarnações para trás. Daí a necessidade... Fala, Samuel. Afrânio, você quando falou ainda há pouco sobre que nós vamos destruindo, formando sulcos, formando
falhas em nosso perispírito, e foi citado que esses perispíritos que o André Luiz viu estão deformados, defeituosos. Nós podemos considerar também essa destruição do nosso perispírito ainda encarnado, que tem dias que a gente se olha e se acha feio. Você já reparou isso? Nós podemos considerar essa feiura como já uma destruição do perispírito, já uma maculação do perispírito. Não podemos considerar nós nos acharmos feios em determinados momentos da É verdade. vida, porque a gente vai destruindo, vai formando, deformando o perispírito, e em determinados momentos a gente se acha feio. Isso aí já é um reflexo do espírito. Falhou um pouco agora, Sr. Roberto. Pode ser isso? A gente pode considerar essa feiura que a gente sente em nós mesmos como já uma deformação do perispírito? Nossa, Roberto, é meio difícil a gente falar nisso, né? Porque essa deformação, conforme nós lemos lá no livro, né, da mediunidade, a pessoa sai da forma, né? Ou seja, a forma que nós temos, né, que é criada por nós mesmos, né, na reencarnação, mas, de uma certa forma, a gente pode estar se sentindo já, né, um pouco... Né, a gente pode estar se sentindo. Não podemos garantir que seja isso, né? Sim, mas sentir que... pode ser. Pode ser. Pode ser sim. Certo. Eu quando olho no espelho, sempre vejo o Brad Pitt, quer dizer, eu não consigo me ver feio. Brincadeira, tá? Brincadeira aí. É isso, a gente já sente, só porque há um problema, há um porém também. Problema não, um porém também, São Bento. A gente dorme. A gente larga do corpo. É isso, vamos dar nossas voltas aí. Essa noite mesmo é interessante que eu estou me lembrar de sonho. Mas eu estive com o Marco Aurélio essa noite. Marco Aurélio lá do CF, né? E durante uma aula, ele dando a aula, é claro, né? O mestre, né? Dando a aula. E ele falou algo para mim, até me gozando, que ele gosta muito de brincar, né? E eu acordei, mas o Marco Aurélio era totalmente diferente. Era magro. Era magro. Não usava óculos. Quer dizer, o perispírito, não sei se esse sonho realmente aconteceu conforme eu estou pensando. Eu acho que eu me vi desdobrado numa aula dada pelo Marco Aurélio, e o Marco Aurélio estava se apresentando de uma forma mais bonita, digamos assim, né? O senhor conhece ele, né? E sem óculos. Ele usa um óculos fundo de garrafa dessa grossura, né? Deve ter uns 55 graus ali, aquele óculos dele. Sem óculos, mas jovem e magro. Né? Então, é difícil, né, a gente falar do nosso perispírito quando nós estamos fora do corpo. Mas a sensação pode ser essa, sim. É o que o senhor está falando aí. Pode ser. Pode ser. Mais alguém quer falar alguma coisa? Marli? Botou um monte de bonequinho, não deu para me ver direito não, mas tem alguma coisa a ver, né? Alguém quer mais falar alguma coisa? Não? Continuemos, Lourdinha. Vamos lá. Meu contato... Volta, Elisa. Estou sabendo. Elisa volta segunda-feira, vai estar aí. Deus quiser. Com certeza. Meu contato com eles, em diversas ocasiões, fora simples encontro fortuito, sem maior significação para meu esclarecimento. O caso dele lá no Nosso Lar. Viu lá os caras, né? Tem vários casos, né? Lá no Nosso Lar, tem uns 4 ou 5 casos, que nós já lemos alguns aqui, do que via Francisco, que via um monte de um monstro, o outro que tinha, né, sofreu da eutanásia. Tem vários casos de pessoas que também não estavam legal, né? Loucas, desequilibradas, mas para ele, o que ele estava fazendo ali? Aprendendo, limpando o vômito. Estava aprendendo a humildade. Porque para tratar com esse tipo de espírito,
que podemos ser nós, tem que ter muita habilidade. Lidar com pessoas que têm problemas mentais tem que ter muita paciência, tolerância e visão, né? Ver além, quer dizer, são as habilidades que muitos de nós não temos. E o que tá? Ele não tinha essa habilidade lá no nosso lar ainda. Agora que ele está falando aqui, né? Sem maior significação para o meu esclarecimento. Agora sim, é o tipo, a turma que ele vai começar a trabalhar nesse livro. O próximo livro é o Libertação. Aqui não tem nesse livro, não tem o próximo. Mas eu acho que é o Libertação. No Libertação, né? Equilíbrio mental que a gente está falando porque para trabalhar com desequilibrado mental, você tem que estar muito equilibrado mentalmente. Então, há todo um trabalho, um aprendizado, esclarecimentos diversos para poder chegar lá. Você está vendo nesses livros A Vida no Mundo Espiritual, a caminhada do André Luiz. Nosso lar, que ele está falando aqui, via, mas passava para lá e para cá, não entendia muito, né? Nem se esclarecer a respeito. É igual nós. Né? A gente, eu não sei vocês, eu todo dia passava para trabalhar em frente a uma casa espírita em Caxias e quando eu ia estudar, em frente a uma casa espírita em Benfica. Eu não sabia o que era espiritismo, não sabia o que era Allan Kardec, não sabia nada. Durante 38 anos, eu não sabia. Eu falo isso aqui de todo o coração, não estou mentindo. Porque eu nunca me interessei em saber, só isso. Nunca. Quis saber o que é espiritismo. Nunca. Um dia, aconteceu um problema na minha casa, eu vim saber o que é espiritismo. Onde eu estou envolvido nisso aí? É a mesma coisa. A gente vê as coisas, o caso dele aqui não servia para ele, né? Sem maior significação. Essa é a palavra. A casa espírita não tinha significação nenhuma para mim. E o André Luiz, a mesma coisa. Via lá o pessoal, mas o amadurecimento dele é o que nós estamos acompanhando nesses livros. Vamos lá, Lúcia. Alguém quer falar algo? Ninguém? Eu falar um pouquinho. Eu que o diga, lidar com pessoas que têm problemas mentais exige muita paciência, muito equilíbrio. Na época que que eu fui ter conhecimento que minha irmã tinha, era desequilíbrio mental, já entrando na esquizofrenia, não sabia nada de espiritismo. O médico da casa do Pinel, uma vez me falou para mim assim, você sabe o que ela tem? Eu falei, eu não sei. Você sabe, você só precisa procurar o lugar certo para conseguir ajudar ela. Até hoje eu não esqueço isso que ele falou. Mas mexe muito com a cabeça da gente. Se a gente não tiver um equilíbrio mental, a gente também acaba ficando perturbado. Nós que não temos. Exatamente. E depois que eu entrei para Maria Vaz, que eu consegui ajudar mentalmente a minha irmã, consegui ajudar ela, direcionar ela, e desde que eu entrei para a casa de Maria Vaz, nunca mais minha irmã teve crises. Graças a Deus, né? Eu passei a saber lidar com a situação. É isso aí. Tem que saber lidar com a situação. E você já estava envolvida no problema, né? Por isso que você teve que aprender a se virar, né? Pois é. Isso aí. É difícil, é? É difícil. É o que o André está falando aqui para a gente, né? Porque a gente sempre fala, né? Para você fazer qualquer tipo de trabalho, você tem que se habilitar. Por exemplo, uma vez eu estava sentado num certo local ali na rodovia Washington Luiz, veio um Fusca, derrapou, tinha um valão entre eu e o Fusca. O Fusca conseguiu pular o valão, tá? Bateu perto de um pedaço de concreto que estava perto da gente, e os dois caras caíram no chão machucados, tinha 2 ocupantes, bem machucados. Nós ficamos olhando e ligamos para o SAMU. Nós não temos como atender aqueles dois. Não tínhamos como atender aqueles dois. Daqui a pouco para um carro. O que é que houve aí e tal? Aí nós falamos, esses dois, contamos uma história. Rapaz, eu sou médico. Arruma 2 tábuas aí urgente. Aí nós fomos lá dentro, pegamos 2 tábuas de madeira, pegamos corda. O cara foi na boa, botou a mão no pescoço, olhou se tinha a vértebra quebrada,
tal. Amarrou os caras na tábua, os dois. Aí chega o SAMU, chega a ambulância. O cara da ambulância, quando viu assim, quem fez isso? Eu disse, foi um médico, mas ele já foi embora. O cara ficou olhando, pô, se fosse vocês, que trabalho maravilhoso, hein? Parabéns. De repente, algum deles ia ficar com problemas, sequelas, mas do jeito que ele está aí, nós não vamos nem mexer, botar os caras na madeira mesmo, em cima da maca. Quer dizer, tem que saber fazer, se habilitar para poder ajudar. Nós não podemos ajudar, nós queremos ajudar. A força de vontade nossa é muito grande, mas tem coisas que realmente não estão no nosso alcance. Nós ainda não temos condições físicas e, no caso desse caso aí do equilíbrio mental, morais. É diferente. Tá? Ô, Nice, está dando interferência, Nice? Onde você vai falar? Oi? Vai falar? Não, quero falar, não, tô. Então, por favor, fecha o microfone. Fecha o microfone, faz favor. Obrigado. Vamos lá, Lourdinha. Alguém quer falar mais alguma coisa? Lourdinha. Por que motivo se demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? A gente não vê só isso no plano de desencarnados, não. A gente vê no nosso plano. Quantas pessoas, não é isso? Não é verdade? Quantas pessoas que a gente vê, ainda hoje, por incrível que pareça, né, que se sente bem, né, andar no lado de lá. Quer andar do lado de cá do mesmo tempo. Com todos sabendo que isso aqui não é, como disse, o crime não compensa. Não é só do lado de lá. O lado de cá também existe muito isso aí. E tudo que acontece aí, né? Adiavam a recepção para a luz, longas penas, né? Vergonha pela perda voluntária de tempo. Não sentem. Vamos lá. Tem pessoas que gostam, e mesmo você insistindo, você mostrando o lado positivo e o lado do bem, ele insiste em não ir por aquele lugar. E aí eu encaixo isso naquela passagem de Jesus, que diz, não lanceis vossas pérolas aos porcos. Porque não tem como. Não tem como você ficar lançando as pérolas e eles não estão nem aí. Está pisando nas pérolas. Está jogando na lama as pérolas. É verdade. É isso aí. Infelizmente, aí você vê, quando a pessoa dessa desencarna, não vai ter uma recepção muito feliz do outro lado, devido às, como é que se fala, às construções mentais, vai criar deformidades aonde? Na sua forma. Também. Tá? Vamos lá. Muita vez surpreendia-me a contemplá-los. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam monstruosos desenhos, provocando ironia e piedade. Que lei regeria a estereotipação de suas formas? Pelos ia olvidado a mãe natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos, ou recebiam eles esses traços de apresentação pessoal como castigo imposto por superiores desígnios? Bom, ele está colocando aqui duas situações, né? Por que essas formas, né? Ele está botando a palavra aqui, estereotipação, ou seja, essa mudança de forma. Por que enganou a mãe natureza? Ou esqueceram das leis naturais, desculpe, enganando, olvidado, esqueceram, né? Ou, segunda opção, castigo imposto. Não existe castigo. Não existe castigo. Deus não castiga ninguém. Deus também não recompensa ninguém. Nós nos castigamos e nós criamos nossos méritos. É diferente. Se nós andamos de acordo com as leis divinas, lado a lado com ela, as portas vão se abrindo. É o nosso esforço. São méritos nossos.
Agora a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? São méritos nossos. Aí olha o orgulho entrando aí nessa parada aí. Olha, cuidado, como o orgulho é perigoso. Né? Agora, se nós vamos pelo lado do mal, criamos problemas por nós mesmos. Não há castigo. Há uma lei que tem que ser seguida e nós não seguimos. Só isso. Nós preferimos o atalho do que ir pela estrada reta. Agora tem que voltar pelo atalho em piores situações para voltar à estrada reta. É o caso dos nossos amigos aqui. Não existe esse castigo imposto. Não existe. Tá? Nem prêmio, nem castigo. Quando a gente lê no Antigo Testamento a palavra os eleitos do Senhor, quem são os eleitos do Senhor? Aí vamos ver quem é lá. São Francisco, é Paulo de Tarso, né? É Gandhi. Mas por que eles são eleitos do Senhor? Eles são melhores que os outros? Não. Eles lutaram, brigaram muito, eu falo com isso, com eles mesmos, pelas suas tendências, seus vícios, suas imperfeições, suas paixões, egoísmo, orgulho, batalharam com isso séculos e séculos, não é de um dia para o outro. Agora estão numa situação de eleito. Por que eleito? Porque se o senhor precisar de alguém para uma missão, eles estão preparados. Aí a gente pensa, às vezes, que ser eleito é porque entrou para tal igreja, porque entrou para a casa espírita, eu já sou eleito do Senhor. Não. A eleição é fruto de uma luta muito árdua de nós contra nós mesmos. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Pode, Afrânio, pode... Oi, pode falar. Esse pouquinho que você, o finalzinho aí que você falou, que é fruto de quê? Não entendi. Fruto de nossas lutas, principalmente internas, cravadas de nós contra nós. Tá? Aí nós nos tornaremos, no futuro, eleitos do Senhor também, quando a gente alcançar esse patamar. E o que eu falei foi isso. Quando o Senhor está precisando de uma missão, de um missionário, por que ele escolhe sempre esses aí? Porque eles já estão em condições, já são eleitos por eles mesmos se colocarem em condições de eleitos. Deu para entender? Um homem assim, o Senhor não botou o dedo dele, ó, a partir de hoje a Anice é minha eleita. Isso não existe. Não existe isso. Agora a Anice lutou, batalhou, trabalhou, quebrou o orgulho, quebrou o egoísmo, vai quebrando suas paixões, seu vício, se torna o que, Anice? Uma eleita, espírito evoluído. É isso que eu falei. Entendeu agora? Obrigada. Entendi, obrigada. Deu interferência que eu não ouvi essa parte. Não, tranquilo. Tem mais alguém que queria falar? Acho que foi a Cláudia. Sou eu, Afrânio. Fala, Cláudia. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o espírito começa... Porque, por muito tempo, a pessoa, como a Lurdinha mesmo falou aí, tem pessoas que fazem o mal e querem continuar porque gostam e que não quer sair disso de jeito nenhum, né? Prefere ficar desse lado, negativo. Yeah. Mas vai chegar um momento em que o espírito, que eu não sei se é a parte da parte dele mais sutil, eu não sei, da nossa parte, né? Que vai cobrar dele uma mudança de comportamento, vai começar a fazer com que ele enxergue, né? Aí, quando isso acontece, ele não... Acontece. Acontece. Deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto sempre de botar livros espíritas. No livro Libertação, que nós já falamos várias vezes hoje, o Gregório, que foi um papa, tá? Um papa, ficou lá na zona do mal, nos abismos, muitos séculos, promovendo o mal. A mãe dele, Matilde, lá do alto, que é um espírito que evoluiu, querendo ajudá-lo. Qual a mãe que não quer ajudar seu filho? Ela no céu e ele no inferno, na visão das igrejas. Como o inferno não existe nem o céu, ela lá de cima, as altas esferas, um dia ela notou que o Gregório estava meio assim, assim, como é que se fala? Uma palavra? Que está meio... Pensativo? Hein? Pensativo.
Não é bem pensativo, não. Como é que é infatigar? Tava meio. Tem uma palavra que se usa aí. Não sei o quê. Ele já estava querendo, assim, de uma certa forma, sair do mal. O que fez a Matilde? O livro todo é por causa disso, tá? Oi? O Roberto está falhando. O que fez a Matilde? Quando ela viu que o Gregório estava querendo já, assim, dando sinais de cansaço no mal. Meu Deus, levanta, amor. Sentada comendo, dormindo. Quem? Eu não estou comendo, nem sentado, nem comendo, nem dormindo. Desculpa. Então, o que fez a Matilde? Chamou o Gúbio fez uma equipe. Olha só, o livro todo foi isso. Tirar o Gregório, que já estava enjoado de ser mal, olha só. Estava dando sinais de cansaço do mal. É isso que você falou aí, perguntou aí. E ela conseguiu, através do Gúbio, que a situação dela como espírito não tinha como se aproximar do Gregório, por causa das vibrações, onde o Gregório estava, são as vibrações muito lentas, muito pesadas, mas o Gúbio ainda conseguia. E quem pega o Gúbio? Outros caras igual ele, André Luiz, mas eu acho que foi o Hilário. Pega a turma, leva lá e consegue puxar o Gregório para fora, para a crosta. Quando o Gregório vem para a crosta, aparece a Matilde, leva o menino no colo, né, para dormir e tal, e reencarnar. Aí o resto do livro não fala. Mas você veja bem, com o espírito, a lei é de progresso. A lei é de progresso. O espírito, uma hora, realmente, ou algo leva a progredir, ou ele, por ele próprio, se cansa do mal. Há casos diferentes, há casos de espíritos que realmente são bem renitentes, são bem, infelizmente. E esses aí que ficam renitentes, que não querem aceitar de jeito nenhum o chamado, né? Nem de ouvir a própria voz do interior deles, né? Falando que eles têm que sair disso. Aí esses aí é que a forma deles é que ficam diferente, transformado. Não precisa só no simples momento que você já não está fazendo bem, a forma já começa a se deformar. Não precisa ser casos extremos, não. Tá? É o que a gente estava falando, a mulher era bonita e tal, mas quando ela largou do corpo já estava com a cara de bruxa no livro da mediunidade. Por quê? Não é que ela fosse cruel, perversa, não. Só que ela, assim, tinha problemas de ciúme com o marido, tinha lá os problemas dela pessoais, mas era maldosa nas suas... Entendeu? Ela nunca matou ninguém, né? Sei. Era maldosa nos pensamentos, né? Guardava raiva, ódio, né? Algumas coisas também ela fazia, mas não era perversa ao extremo. Mas aí já começou a deformação do perispírito dela, encarnada ainda. É isso que eu estou falando no início. Então, essa questão da forma, tá? O extremo, veja bem, eu não quero entrar nesse assunto agora. Se chama ovoidização, ovoides. Esse é o extremo. Daí para baixo, minha filha, tem muita água para rolar. Mas dentro do que nós vamos ver, tá? Nós perdemos a forma completa. Viramos os famosos ovoides. Aí já é um caso com estudo mais profundo, também no livro Libertação, tá? E é outra história, né? E depois também vai ser levado para várias reencarnações. Essas reencarnações que a pessoa engravida, um mês depois perde o filho, o feto, né? Etc, até recuperar a forma. Mas é outro estudo, é outro caso, é bem complicado. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? O seu Roberto queria falar, mas o seu Roberto parece até que a linha caiu, né? Parece que ele saiu da internet, cara. A internet dele está muito ruim. O seu Roberto está com problemas na internet já há uma semana e não consegue ainda resolver. É, ruim mesmo. Puxa vida. A daqui hoje parece, eu não vou nem falar nada, não mesmo, né? Parece que está boa. Eu falei isso, cai. Vamos lá então, Lourdes. Alguém mais quer falar? Bom, vamos lá, Lourdes. Tais interrogações que me esfervilhavam no cérebro me punham aflito por viver a possibilidade que se me oferecia.
Aproximei. Para quem não sabe, o André Luiz, a Lourdinha que falou isso para mim, tá? A Lourdinha. Diz que o André Luiz é um cara muito fofoqueiro, né? E quando chegar no plano espiritual que vê uma coisa dessa, fica até roendo unha. Então, né, querendo perguntar, querendo se informar, né? Na verdade, Lourdinha, você que me falou isso, né? Nem tanto, ele só é curioso. Vamos lá. Aproximei-me. Isso não é a curiosidade, ou seja, essa que a gente brinca, fala que ele era fofoqueiro. A gente não teria esses livros maravilhosos, né? Tem que agradecer a ele, essa curiosidade, tá? Esse procurar saber e passar, né? Isso que é importante, não guardou para ele. Olha só que legal. Vamos lá? Viu como tudo tem um lado positivo? Até a fofoca. Até a maledicência tem um lado positivo. Só. E o que é legal, ele se mostra como é. Quando ele está com raiva, ele mostra. Né? Quando falar lá mal do padre, ele queria bater em todo mundo e assim por diante. Ele não guarda, não esconde para ele. No livro que ele tinha que fazer uma prece, se concentrar, que ele não conseguia se concentrar, ele fala, não conseguia me concentrar, aí o fulano lá me olhou de cara feia, né? Aí ele foi que ele, poxa, não, tenho que... Aí mudou os pensamentos, conseguiu se concentrar. Ele não esconde nada da gente que passa com ele. Isso que é o legal. Tá? É um espírito um pouquinho mais elevado que a gente. Hoje deve estar muito mais, né? Mas daqui nesse livro ele não era tão elevado. Estava em aprendizado. Hoje está muito mais. Mas ele mostra que a caminhada dele, ele passou por diversos momentos difíceis. Vamos lá, Elisa? Elisa. Volta, Elisa. Volta, Elisa. Aproximei-me de Calderaro naquela manhã, sedento de saber. Expus-lhe minhas indagações íntimas, relatei-lhe aos ouvidos tolerantes minha expectativa ansiosa. Longamente sofreada, pretendia conhecer os que se entretinham na maldade, no crime e na inconformação. Meu amigo escutou calmo, sorriu benevolente e começou por esclarecer. Olha só, esse parágrafo aqui, para nós, vale muito. Porque o esclarecimento que o Calderaro fala aqui vai nos mostrar o outro lado, tá? O outro lado da moeda, desse lance que ele está falando aqui, maldade, crime e conformação. O Calderaro vai falar, calma, não é bem por aí, vamos compreender esses irmãos. Vamos ver aqui esse parágrafozinho aqui, esse travessão, que é muito bom mesmo. Vamos lá. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores. Desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Olha só, a colocação do Calderaro. Primeiro ele está falando aqui, vamos modificar o conceito. Depois ele fala, para auxílio para desencarnados ou não. Para encarnado também, é o que nós estamos comentando aqui desde o início. Tá? A gente está lendo aqui, mas eu gosto muito, quando estou lendo isso aqui, de me colocar na situação. Às vezes eu estou sozinho aqui, começo a dar gargalhada, minha mulher até pensa, coitado, pirou de vez, né? Mas não é, eu me colocando nessas situações que eu leio aqui, né? E depois ele vai falando, é imprescindível compreender a perversidade como loucura. Nós já comentamos isso lá atrás. Ou seja, esses maldosos, esses gênios. Tanto que a palavra Satã, tá? Ela significa, no seu sentido original, lá do Antigo e do Novo Testamento, ela significa inteligência perversa. Tá? Essa Satanás, Satã, que a gente... Né, nós, induzidos pela má interpretação dos textos sagrados, foi nos ensinado que Satanás é como eles falam, uma entidade. Não. Todos aqueles grandes gênios perversos, tá? Não são é gênios. entidade, não. Não é uma entidade, é uma figura do mal.
Pois é, mas tem gente que acha que existe, que é uma entidade. Porque eles colocam na Umbanda o Exu com aquela parte de chifre, de rabo, nada a ver. Não tem nada a ver, né, com a figura. Ô, Cláudia, tem igreja aí que acha que o diabo, o Satanás, são que nem nós, só que deformados, tá entendendo bem? Você quer ver tem um filme do Tom Cruise, A Lenda. Você já viu esse filme, A Lenda, Tom Cruise? O Tom Cruise era novinho até. É muito lindo esse filme, é muito lindo. E lá aparece o pé rachado. Eu acho que nunca ninguém, em todo o cinema, fez é uma obra de arte. O Satanás que aparece lá, diabo, demônio, pé rachado, seja lá o que for. Você precisa ver, tá? Então, tem muita gente que, quando eu falo entidade, que acha que é isso, que existe, que é um espírito do mal, um espírito satânico. Não existe. Satã, no Antigo Testamento, significa inteligência perversa, maldosa, cruel. Todos esses grandes gêneros aí, militares, políticos, que fizeram muita maldade, que foram responsáveis por muito derramamento de sangue, são entidades satânicas, porque tinha a mente perversa, do mal. Então, são considerados aqui, de acordo com o Calderaro, como pessoas loucas. Eles não estão bem. O pensamento deles está tão pervertido, virado para o outro lado, tá? Que eles, né, não podem ser considerados pessoas normais. Assim que nós não podemos considerar uma pessoa que nós vimos hoje aí nos grandes crimes que acontecem aí, hediondos, né? A gente, infelizmente, não é nem bom comentar aqui, que não é hora disso, mas a gente pega o jornal, esquartejou, botou fogo dentro do pneu, etc, etc, etc. E são mentes perversas. São mentes satânicas. Mas não é um Satanás que está ali. A mente é da pessoa aquilo. A maldade, ela pode ser induzida a fazer. Mas se ela não quer fazer, ela não faz. Tá? Se chegar alguém para mim, vamos ali assaltar o banco, eu posso estar precisando muito de dinheiro. Eu não vou. Não vou. Ah, vai morrer de fome. Fazer o quê, né? Mas se assaltar o banco, eu não vou. Tá? Então, tá dando para entender? Porque estão fora da condição normal do ser humano. Ah, então ele fala, perversidade, loucura. Tá? A revolta como ignorância. E realmente, todas essas pessoas muito revoltadas é porque não sabem o porquê. Nós mesmos, às vezes nós vemos assim, vamos botar assim um exemplo do dia a dia. Um político tomar certa decisão. Tomou uma decisão que foi totalmente contra o que nós e uma grande parte da população acha, que ele está errado. Tá? É difícil o político tomar a decisão certa, mas vamos supor que ele tomou uma certa. E com o passar dos anos... vou dar um exemplo aqui. Filme. Não me lembro o nome do filme, que eu vi naquele Rede Vida. Na época da Segunda Guerra Mundial, o Papa desencarnou durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra. Eu não sei em que ano que ele desencarnou, mas foi assumido outro Papa. Assumiu outro Papa. E o Papa, ele tinha... assim, ele conversava muito com os alemães. Inclusive, os alemães tinham lá no Vaticano uma embaixada. E os alemães, olha, eles ameaçaram demais o Papa. Eles faziam cada coisa para que o Papa não tomasse certas decisões contra a Alemanha. E o Papa, esse Papa daí, eu não me lembro o nome dele, tá? Ficou famoso como o Papa que que acobertou a Alemanha. Só que ninguém... Acho que foi João Paulo VI, seu Afrânio. Acho que foi João Paulo VI. Acho que foi João Paulo VI. Ele foi chamado de Papa de Hitler. Então, João Paulo VI, tá bom. Então vamos lá, Lourdes. Olha só o que aconteceu. Enquanto o pessoal estava pichando, ele está cobrindo a Alemanha. Olha, o que esse homem usou a igreja e usou o próprio Vaticano, tá? Para refugiados, e para botar esses refugiados em países seguros, não estava no gibi. Esse homem salvou milhares de vidas. Milhares. E isso ninguém viu, porque não podia ver. Porque se um só visse, ia bater com a língua nos dentes. Aí sabe como é que é? O segredo só é bom quando todo mundo sabe do segredo, não é isso?
Quer dizer, o homem, João Paulo VI, com a informação da Lourdes, o Papa de Hitler, por trás dos panos, quer dizer, ninguém viu isso. Então, nós, na nossa ignorância, que nós não vimos isso, o Papa de Hitler. Dá dando para pegar, gente? Tá? Então, a nossa ignorância, muitas vezes, nos faz ter a revolta. Por falta de conhecimento profundo. Outra coisa, acontece um acidente. Ninguém sabe como aconteceu. Aí a pessoa acha que fulano no acidente está errado. Querem linchar o cara, querem matar o cara. Às vezes foi um outro lá que avançou o sinal e bateu no cara aqui. Ou o cara foi atropelado porque ele não respeitou o sinal. Mas o motorista já passa a ter... Tá? A ignorância em relação ao assunto nos revolta. Então, a ignorância tem muito a ver com essa palavra, revolta. E o outro termo que ele usa aqui, desespero como enfermidade. Tá? Quando a gente realmente nós nos desesperamos, é totalmente falta de fé. Lógico, todos nós, né, ainda inferiores, tem hora que nós realmente balançamos. Não vamos falar que não. Mas somos considerados, neste momento, doentes da alma, enfermos. Falta da fé. Tá? Olha só como o Calderaro está ensinando o André Luiz a ver essas pessoas, esses indivíduos, tanto encarnados como desencarnados. Nós também temos que começar a olhar dessa forma, para ver com quem nós estamos lidando. Gente, já passou da hora. Né? 8h33. Alguém quer falar alguma coisa? Poxa, mas tá tão bom e a hora passou tão rápido. Vai melhorar. O final desse capítulo é melhor ainda, que ainda vai ter uma parte que eles vão para o hospital aqui. O último capítulo é aquele que eu falei dos desenhos que eu vou ter que fazer. Vou colocar no Zap. Eu acho que só daqui 2 aulas ainda, tá? Colocar no Zap para a gente estudar a questão do cérebro, tá? A questão do cérebro. E a Cláudia, eu vou mostrar para a Cláudia, e ainda falta muito, faltam 3 folhas ainda, ou 4. Onde é o Monte Ararat. A Cláudia perguntou uma vez onde era a Arca de Noé pousou, eu vou mostrar para ela. Tá bom, Cláudia? Ok. Quero dizer. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou parar a gravação, tá?